Bom, nós temos o prazer hoje de apresentar o Luiz Alberto Pimenta Silva. Ele é formado em Direito e Pedagogia, atualmente aposentado, espírita há mais de 30 anos, palestrante já todo esse tempo. E conosco, ele tem um prazer, as meninas estão divulgando lá na entrada, Rádio Mundo Espírita. É uma rádio virtual e é uma rádio exclusivamente espírita que divulga mensagens, músicas e assim por diante, a qual ele então dirige esta rádio. E foi presidente também do Núcleo Espírita Fraternidade em Porto Alegre. Nós temos muito prazer em recebê-lo para falar hoje sobre Espiritismo e divulgação. Então seja bem-vindo, fica à vontade. Olá, boa tarde, boa noite. Em primeiro lugar, nós pedimos aos bons espíritos que nos amparem nesses momentos aqui, porque nós, de carne e osso, não somos grandes coisas, né? Mas quando temos o amparo da espiritualidade mais elevada, aí nós conseguimos transmitir algo. Então, que os nossos bons companheiros aí da espiritualidade possam nos assessorar e nos amparar. Agradeço o convite, né, à vontade, porque é sempre um prazer, né, nós estarmos trabalhando em nome da doutrina espírita. E nós, sempre preocupados, né, a partir de estudos que nos dedicamos, né, e desde a adolescência, né, nós começamos a adentrar o Espiritismo até chegarmos depois uma certa maturidade, não vou dizer totalmente, mas uma certa maturidade, em que nós já conseguimos despertar muito mais. Então as pessoas muitas vezes demoram, né, a vida, né, as condições que a gente vive, o trabalho, estudos, e nós vamos fazendo de conta que nós somos espíritas, né? E aí então, quando eu ouço em certas emissoras lá em Porto Alegre que dizem: eu fui espírita, pastor, né, meus cabelos voltam a crescer, né? Porque uma pessoa que diz que foi espírita, coitada, né, ela nunca soube o que é espiritismo, né, porque a doutrina mais avançada da face da terra está aqui, né? Não por minha causa, eu sou apenas um mero instrumento, né? Mas por causa de Allan Kardec, né, do Initié Hippolyte, né? E por causa logicamente, o chefe de todos está aqui, né? O grande chefe do nosso planeta aí, da nossa região solar, né? A grande luz, né? O orientador. E o Pai, que é o Criador, que segundo o próprio Cristo sempre se referiu, né? O Pai de todos nós. Então, aí nós presenciamos em emissoras de rádio, porque nós temos o hábito de pegar um radinho de madrugada, né, ficar ouvindo ali. Então nós não conseguimos ouvir nada espírita em emissoras de rádio. Sabe o que é isso? Então, anos atrás, a gente falava sobre a questão de não ter programa de rádio, programa espírita em rádio, na Grande Porto Alegre. E aí combinávamos, falávamos, os colegas nossos lá. E foi indo, o tempo foi passando, né, os cabelos caindo, até que um belo dia nós criamos coragem e dissemos: vamos para o microfone, né, vamos para o microfone e pagamos espaço na emissora comercial, né, para mostrar o que é a doutrina espírita. Por quê? Né, milhares de pessoas que estão por aí não têm a menor ideia, né? Principalmente quando a gente vai procurar, como nós procurávamos, um dia que fomos convidados a fazer uma palestra lá em Viamão, procurávamos onde é que tem uma casa espírita por aqui, onde é que tem. Aí aqui uma ali.
Aí a gente ia lá, casa de Umbanda. Aí onde é que tem uma casa espírita? Tem outra lá. Aí eu chegava lá, casa de Umbanda. Então, nós, por observar o desconhecimento geral sobre o que é a doutrina espírita, né, a gente fica assim preocupado e começou a apresentar programa em rádio, sabe? E depois da Rádio Metrópole, criamos essa rádio aí que vocês têm papel na mão, né, com música espírita maravilhosa que o povo em geral nunca ouviu. E os espíritas também. Né? Lamentavelmente, os espíritas não conhecem a música espírita maravilhosa que o Brasil tem. Né? Milhares de compositores, cantores recebendo dos espíritos músicas. Vocês têm que conhecer, né? Grupos que tem em todo o Brasil. Agora eu estou tentando descobrir no Rio Grande do Sul também alguns aí. Né? Já descobri 2 grupinhos no Rio Grande do Sul que são também bons compositores e cantores, músicas bem agradáveis. Então experimente escutar, né? Porque temos que criar o hábito também de ouvir rádio e internet, né? Porque nós não temos recursos para bancarmos programas de rádio comercial, né? Porque também não somos unidos, né? Existe aquela federação aí no Rio Grande do Sul que não tem interesse nenhum em apoiar, várias vezes eu estive lá, né? E lamentavelmente, né, eu gosto de dizer em público porque eu não tenho papas na língua, né? Então dizer para as pessoas que a última vez que eu estive na federação, eles não permitiram que eu deixasse esse papelzinho da Rádio Mundo Espírita, a única rádio exclusivamente espírita que eu conheço aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, ouvindo, como eu disse, certas religiões aí que são donas de emissoras de rádio, de televisão, você sabe muito bem, né? Que são falando. E ontem mesmo de manhã eu ouvi, vocês que são católicos, protestantes, espíritas, venham aqui para uma tal, sei lá, se é uma medalha que eles inventaram, uma coisa. Então assim, eu fico abismado quando esses caras começam a convidar espíritas, né? Porque assim, nós que estudamos a doutrina espírita, nós temos toda a orientação da Allan Kardec de que é uma doutrina filosófica, tá? Não tem correntinha, né? Não tem coisinha pendurada no carro, né? Não tem fumacinha, né? Não tem nada disso o espiritismo, né? Não tem nenhum ritual. E então assim, para as pessoas que estão por aí fora na rua, né? Nós somos tudo iguais, né? O pessoal que faz batuque, o pessoal que larga aquela monte de coisa, né, que polui as praias aí, né? E largam por aí, que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então assim, uma doutrina como a nossa, como eu costumo dizer, infelizmente eu não posso deixar de dizer, tá? Porque a doutrina mais avançada aqui na face da Terra. Não posso deixar de dizer. Eu duvido que me prove o contrário. Porque, assim, é necessário que nós estudemos a doutrina espírita, né? Que o ESG, né, que nem a nossa amiga falou, a Anitta, que tem aqui nessa casa, né? Que nós também já trabalhamos no ESG, trabalhamos, né, nas casas espíritas lá em Viamão. E é necessário que nós conheçamos a doutrina espírita para podermos colaborar, né? Quando as pessoas vêm na casa espírita, é lógico que eu não sei o público aqui presente, né? A gente não sabe, né? Que às vezes tem pessoas que vêm a primeira vez, né? Então, ou sei lá quantas vezes, pessoas que trabalham na casa, mas é necessário estudar. A doutrina espírita não se coloca, ela, né? Não se compreende a doutrina espírita sem estudá-la, de modo algum, e ela é profunda. Agora, qualquer um pode entender a doutrina espírita, né? A linguagem que o Allan Kardec escreveu, os livros, é bem acessível, né? E então interessante, eu estava separando, o Espírito Viana de Carvalho disse que na gene
gênese dos males que aflige o homem e a humanidade permanece a ignorância. Na gênese dos males. Há muita angústia aguardando a contribuição espírita e muita loucura necessitando de socorro espírita. Né? Diz o espírito Públio que a doutrina espírita veio agora, em 1857, quando foi escrito o primeiro livro, Livro dos Espíritos. Ela veio justamente no tempo certo, onde, diz ele aqui, né? Muita loucura, muito desequilíbrio, né? Diz o Vinícius, outro escritor famoso de espírito também, né? Que agora também já está desencarnado. O Vinícius diz, né? Que a crise que assoberba o mundo é a crise do caráter, responsável por todas as outras. Então, é necessário, né, estudo, compreender a doutrina espírita, por que ela veio, afinal. Chegou aqui na Terra, como disse o Públio, o espírito Públio, justamente na época altamente necessária. Tudo é bem feito pelo mundo espiritual, né? Nós é que, sabe, que ainda não compreendemos, né? Temos pouco alcance, duvidamos e não, sabe, temos noção de que tudo é bem feito. Quando Jesus disse lá que pediria ao Pai para enviar o Consolador, né? E ele estava sabendo já de tudo. Você sabe que espírito superior é espírito superior, né? Sabe, tem conhecimento, já desenvolveu-se. Jesus foi o fundador desse planeta, né? Vamos dizer assim, o organizador do planeta. Ele e mais milhares de assessores, há 4 bilhões de anos atrás. Bota mais 500 milhões também, né? 4 bilhões e 500. Foi fundador, foi o organizador do planeta. Imagine, Jesus era um espírito que há 4 bilhões de anos atrás já era o cara, já era um espírito de luz. Então por isso que as pessoas, né, nós aqui, né, os terráqueos, na nossa ignorância, aí diz, o Filho de Deus, né? Aí tu é menino Deus. Eu não gosto daquele bairro lá em Porto Alegre. O hospital, mãe de Deus. Deus não tem mãe, né? Não tem nenhum menino Deus por aí. Então, no sentido assim, que o ser humano, na sua, né, pequena idade, ele aparece um espírito aqui, um anjo, né? Qualquer espírito que... Então tem pessoas que médios aí se deslumbram, qualquer espírito que aparece diz uma bobagem, mas o espírito me falou tal coisa, né? Eu conheço gente aí que está esperando pela loteria até hoje, há 50 anos. Então, é necessário que nós nos voltemos para o estudo da doutrina, principalmente, vejam aqui que diz o Emmanuel. Emmanuel, como se diz Isabel, né? Não é no sotaque aquele baiano. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo, na atitude, na ação, na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. A caridade é sua própria divulgação. Emmanuel. Então, esse pensamento, né? Esse é o nosso mote, né? É importantíssimo que a gente tenha, quando a gente tem essa visão da doutrina espírita, para que ela está aqui na Terra, né?
Porque muitas vezes os trabalhadores espíritas vão para cá, vão para casa espírita, eu trabalho na fichinha, eu trabalho no passe, eu trabalho lá na mesa, eu sou presidente, eu sou diretor, né? Então a pessoa vai lá, tá a casa, né? Etc. Mas a casa é muito importante, né? Mas não é só isso, né? A principal questão é a nossa transformação como seres humanos, né? Essa é a principal questão, né? Nós estamos aqui na Terra para progredirmos, para evoluirmos, né? E para sermos úteis, e é tudo junto, né? A gente aprende, né? A gente ajuda, né? A gente colabora. Então vejam a importância. Achei interessantíssima a história fantástica que Hilário Silva conta, de que o Allan Kardec estava chateado em abril, uma manhã de abril de 1860. Estava chateado porque ele estava lá com aquela tarefa enorme. Imagine, né? Uma pessoa entregar nas mãos dele, né? Uma organização de uma doutrina. Lógico que ele era um homem incapaz, mas era sozinho praticamente, né? E ele organizando tudo, ele lendo, ele ouvindo médiums, ele acompanhando, ele não tinha nada a ver com isso anteriormente, né? Antes dos 53 anos dele, ele não tinha nada a ver com isso. Ele era professor, tradutor, contador, né? E começaram a falar para ele de que existiam fenômenos, que as mesas falavam, de que dançavam, etc. Então, vocês sabem, a maioria sabe dessa história, né? E ele começou a estudar, e começou a receber as informações, e foi convocado, né, pelo Espírito de Verdade, que é o próprio senhor ali, o Espírito de Verdade, para organizar o Espiritismo na Terra. E ele se compenetrou e foi estudando, trabalhando. E depois que ele começou a escrever os livros, ele começou e fundou a Sociedade Parisiense de Estudos, o primeiro centro espírita na Terra. As pessoas que frequentavam, que acompanhavam, começaram a criticá-lo, acusá-lo de botar o dinheiro no bolso. Imagina, ele tirou tudo dele e deu, e ainda vendia os livros e não chegava o dinheiro para organizar a casa, para pagar o aluguel e tudo mais, né, para divulgar o dia espírita. E doava livros, né, e vendia, começou a vender livros para a Europa toda. E também com isso, o senhor aquele lá, o bispo, aquele mandou queimar os livros, né? Mas foi tudo para ajudar o espiritismo, né? Que os coitados trabalharam assim, botando fogo nos livros espíritas, falaram mal do espiritismo, mas a coisa só reverteu em benefício da doutrina espírita. Mas o Allan Kardec estava chateado, porque cartas e cartas criticando ele, acusando ele de roubar a sociedade espírita. Imagine, né? E ele estava lá chateado. Aí recebeu da esposa um pacote que tinha sido trazido pelo carteiro, e abriu o pacote e tinha uma carta de um cidadão dizendo que ele era encadernador numa grande casa em Paris, e que ele tinha casado há 2 anos atrás, e que no início daquele ano, isso aí foi em abril, no início de janeiro, a esposa dele, Antoinette, tinha tido uma doença e tinha morrido rapidamente. E ele, então, vivendo como viviam as pessoas daquele tempo, diz ele ficou desnorteado, ele faltava emprego, estava sendo ameaçado de demissão, né? Então ele começou a planear o suicídio. E então, uma noite, né, que ele estava desesperado,
E ele foi para a beira do rio Sena, na Ponte Marie, e quando ele foi levar a mão assim, queria se atirar no rio, ele bateu em algo úmido, caiu nos pés dele, ele juntou, foi até o poste, na luz mortiça de um poste, e abriu, e estava escrito assim: este livro salvou a minha vida. Leiam com atenção e faça bom proveito. Assinado Olav Lohan. E ele pegou, foi para casa e leu o Livro dos Espíritos. Então, ele leu e depois ele escreveu para o Allan Kardec dizendo que, e ele colocou lá ele fez uma nova carta, escreveu lá no frontispício, escreveu: e salvou a minha também, né? Deus ampare as almas, as pessoas que colaboraram para publicar esse livro. Então Allan Kardec leu aquilo e botou o livro no peito e ficou pensando: puxa vida, vale a pena continuar lutando. Vale a pena. Imagine, né? Uma pessoa lutando, fazendo todo aquele trabalho, recebendo críticas e acusações, né? E fazendo um trabalho dessa envergadura, né? Que qualquer um de nós não teria condições de fazer, né? Eu digo por mim, né? Fazer um trabalho que o Allan Kardec fez não é para qualquer um, né? E então nós assim, ó, e ele pega, olha, né, vê o povo passando na rua, né, e pensou assim, ó, vou continuar, né, vale a pena continuar, e se renovou com aquela carta. Certa ocasião, ele disse, Allan Kardec, que não queria louros nenhum de ninguém, de nada, para ele não interessava, mas as cartas que ele recebia das pessoas, milhares de cartas, aquilo para ele sim, era, sabe, assim, um troféu. Né? As pessoas relatando, né, o que tinham aprendido com a doutrina espírita. Então, é interessante, né, que nós nos preocupemos, né, em estudar a doutrina espírita, né, para poder entender o que nós temos nas mãos, né, a oportunidade que nós temos, né, de vir aqui numa casa espírita, que só em ouvir algo que a doutrina espírita propaga, só em ouvir nós já estamos nos tornando responsáveis. Só em ouvir. Então vejam, se a gente começa a estudar, tem gente muitas vezes que se acovarda, não quero nada de responsabilidade, sabe? Vou para o barzinho lá que é mais interessante na beira da praia. Mas muitos médiums se acovardam. Não quero compromisso agora. É compromisso, lógico que é, sabe? Então no início muitas vezes a gente, né, com a nossa inferioridade, né, a gente pega, sabe? Antes eu reclamava, não queria fazer palestra sábado, sabe? Aí domingo eu achava horrível, né? E até um dia começou a entrar na minha cabeça, não, é ótimo sábado, é ótimo domingo, sabe? E a gente vê, né, os exemplos de outros lugares, né, do trabalho, né, até que um dia comecei a trabalhar os domingos também. Então, bobagens da gente, né, quando a gente era mais jovem, né, então a gente fica, sabe assim, ó, fazendo de conta que é espírita. Mas, quando o tempo começa a mostrar, né, que nós já estamos mais para lá do que para cá, quando o tempo começa a nos mostrar no espelho, né? Também no espelho, e a gente começa a entender que, sabe, como o tempo passou, não acredito que sou eu, que estou com 62 anos, não acredito que sou eu.
E então o tempo passa e nós desperdiçamos o precioso tempo. Por isso que no interior de um outro estado, uma casa espírita, conta Humberto Campos, que no interior de um outro estado aí, pouca gente se reunia numa casa espírita, né? Porque, como eu disse, né, as casas espíritas não são bem divulgadas como se deveria divulgar, né? As pessoas têm todo aquele ranço do passado que os representantes daquela outra igreja famosa lá diziam que era a casa do diabo, né? Então, aí muitas vezes as pessoas criaram medo, preconceitos, né? Então as casas espíritas, né, ficaram muitas vezes assim, isoladas, fechadas, com poucos horários públicos, né? Na minha opinião, a casa espírita tem que abrir todos os dias, porque por observar fatos, né, que ajudaram, né, as pessoas, por ter uma porta aberta e elas poderiam entrar.